Bom, pessoal, então, após a nossa introdução de programação orientada a objeto, nós contextualizamos, né, o que são os objetos, né, esses componentes de softwares, que são a tradução do mundo real de forma abstraída, né, bastante enxuta para o ambiente computacional, né, ou seja, essa retirada das características, né, das features complexas de um determinado objeto, né, uma entidade do mundo real, para o ambiente computacional, apenas com as informações que realmente são relevantes para o contexto da aplicação a ser desenvolvida. Então, pessoal, como que esses objetos eles são criados, né? Como que eles são formados? Vamos imaginar que no mundo real nós temos, eu, por exemplo, sou uma pessoa, né? Você que está me assistindo também é uma pessoa. Então nós somos os objetos, né? Só que nós temos uma classificação. Qual é a classificação? Nós somos pessoas. Então é basicamente isso que a gente vai fazer na programação orientada a objeto. A gente vai ter uma classe que classifica, né, que define o que são esses objetos, e a partir dessa classe nós podemos criar vários objetos, né, e a criação que a gente faz isso no ambiente computacional é na memória. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui na contextualização de classe, e aí depois a gente vai direto no ponto e a gente frisa na programação. Mas eu quero deixar claro que a gente vai casar essa aula com o diagrama de classes da UML, né, da Linguagem de Modelagem Unificada. Quem já teve um contato nas disciplinas de análise de sistemas, né, ou engenharia de software, ou outras do gênero, já vai estar familiarizado. Quem não tiver, não tem problema, que eu vou dar uma introdução breve, tá? Então, pessoal, o diagrama de classes, ele é um dos diversos diagramas da UML, né? Ele é um diagrama estrutural e a gente vai falar um pouquinho das classes aqui agora, tá? Não de todos os artefatos do diagrama de classes, né? Que isso já é mais para uma aula para análise de sistemas, é mais focado nas classes. Então, vamos lá. Olha, classes, né? As classes, pessoal, como a gente acabou de falar, elas identificam os objetos, elas classificam o que é um objeto, né? Então vamos lá, classificação é uma forma de estruturar a percepção do mundo e o que é sabido sobre este mundo. Se não fosse possível classificar, não seria possível agir sobre os objetos que compõem este mundo. É uma definição mais formal e mais conceitual. Então vamos lá, a classificação, então, nos permite estruturar conhecimentos sobre as coisas em dois níveis, tipos e instâncias, onde tipos, propriedades comuns entre todas as instâncias de um determinado objeto. Instâncias, identificação do tipo ao qual o objeto é uma instância e seus valores particulares, é o estado. Então vamos lá, pessoal, tipo, instância, né? Como foi classificado aqui na literatura. Nesse caso, ele quis dizer o quê? Uma classe, ela possui em seu corpo, né, em seu contexto, alguns membros dessa classe, né, ou seja, alguns itens que podem ser definidos como genéricos, né, e as instâncias desses tipos, elas são os valores. Por exemplo, toda pessoa tem uma altura, então isso é um tipo, né, é uma propriedade comum, altura. Instância é a identificação de cada altura de cada objeto, né? Ou seja, de cada pessoa. Eu tenho uma altura, você que está me assistindo tem uma, né? A sua mãe, seu pai tem outra. Coincidentemente, podemos ter alturas iguais, né? Mas, enfim, são os nossos valores, é o estado desse objeto, né? Por que estado, pessoal? Porque esses valores podem mudar ao longo da nossa vida. E os objetos na memória computacional, pessoal, é esse retrato, ele tem um ciclo de vida também. E os valores das suas propriedades também podem ser alterados, né? Então, vamos passar aqui para a gente já pegar daqui a pouco algo mais prático, né? Então, olha, na UML, como a gente acabou de falar, as classes são representadas por um retângulo dividido verticalmente em três áreas, sendo a área superior, pessoal, essa área aqui, ó, que está até em negrito, define o nome da classe, geralmente em negrito. Então,
a gente podia colocar aqui o nome da classe. Por exemplo, pessoa, né? A área do meio são os atributos e a área inferior as operações. O que é isso, pessoal? Olha só. Basicamente, você pode, antes de pensar em programação, qualquer tipo de linguagem de programação que possua o paradigma de programação orientada a objeto. Antes de você pensar em qualquer tecnologia dessa, qualquer linguagem, você pode trabalhar já com classes. E as classes, elas são modeladas, né, através do diagrama de classes, elas são modeladas por essa representação geométrica aqui, né? É um retângulo com uma coluna e 3 linhas, na qual a primeira é o nome da classe, depois os atributos e as operações. E aí, pessoal, então nós temos aqui, né, voltando rapidamente, nome da classe, os atributos e as operações, tudo bem? Lembrando que esses atributos são as características do objeto, né, dos objetos da classe, e as operações são os métodos, tá, pessoal? São os comportamentos, né, as ações de cada objeto que será criado a partir da classe que a gente está construindo. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos de maneira bem simples, né? Vamos criar aqui usando um software para construção de diagramas OML. Aqui no Linux eu vou chamar o Umbrello, né? Mas tem muito usado também que é o Asta. Não parou, né? O Asta agora desde 2018 não fornece mais a versão gratuita, tá? E aqui, pessoal, já está aqui no diagrama de classe, Class Diagram, né? Então eu vou vir aqui, ó, esse ícone aqui, Class, dou um clique e clico aqui dentro. E ele já vai me pedir o nome da classe, né? Entrar com o nome da classe. Então eu vou chamar essa classe aqui, por exemplo, tá? Coisa bem simples, tá, pessoal? Imagina que a gente está criando aqui um jogo, né? Talvez um software para aula de matemática lá, do seu professor de matemática, né? Ele quer fazer um sistema para calcular áreas e volumes de figuras geométricas. Então você vai começar aqui, primeira figura geométrica que a gente vai fazer, né? Vamos classificar uma figura. A figura vai ser um retângulo, por exemplo. Então vamos lá. Retângulo. Ok? Então esse é o nome da nossa classe. Retângulo. Deixa eu maximizar aqui um pouquinho. Certo? Ó. Padrão, pessoal, sempre letra maiúscula do nome da classe, tá? Então classe retângulo. E agora vou dar 2 cliques aqui e a gente vai adicionar os atributos, ou seja, as características. O que o retângulo tem? O retângulo pode ter cor, pode ter lado maior, pode ter lado menor, pode ter comprimento, né? Enfim, vamos fazer um retângulo em 2D, algo bem simples, tá? Um retângulo em 2D. A gente vai criar aqui então o lado maior, lado menor, ou lado 1, lado A, lado B, base e altura. Acho que vai ficar simples, a gente pode usar base e altura, né? Então vamos lá, ó, base, certo? Qual o tipo do dado? A gente pode colocar um ponto flutuante, né? Um float, certo? Valor inicial, sem valor inicial, sem estereótipo, né? E ele não vai ser estático. Depois eu vou explicar tudo isso, tá, pessoal? Vamos só nos atentar ao tipo e ao nome do nosso atributo, né? Da característica do objeto da classe aqui que a gente está criando, que é a classe retângulo. Aqui é a visibilidade. Percebam que ele já deixa padrão para a gente na criação dos atributos a visibilidade privada. Eu já vou explicar o que é isso, tá, pessoal? Então vamos dar OK aqui. Pronto, já está criado aqui o nosso atributo, chamado base do tipo float. Vamos criar mais um também, que é a altura, né? Base e altura do nosso retângulo. A altura também é do tipo ponto flutuante. Tudo bem, pessoal? Então eu marco float aqui e continuo deixando no privado. OK também. Aplico e dou um OK. Vamos ver o que surtiu para a gente, ó. Agora, primeira linha desse diagrama de classes, né, de uma classe aqui no diagrama é o nome da classe. Vamos voltar aqui no slide, nome da classe, certo? Segunda linha
é a lista de atributos. A gente só tem 2 atributos aqui, né? Base e altura, ambos do tipo ponto flutuante. E a visibilidade aqui privada, a gente já vai falar sobre isso, tá bom, pessoal? Bom, o que o retângulo pode fazer nesse programinha de matemática, né? A gente dá a base e a altura e a gente pode solicitar a esse retângulo também que eles nos forneça, calcule, né? Vamos pensar aqui, como é duas dimensões, ele pode calcular para a gente a área e o perímetro. Então vamos criar 2 operações, né? Aqui são as operações. Então o nosso retângulo pode calcular operação, né? Calcular a área e também o perímetro, dado que nós temos aqui as características de base e altura. Então vamos dar 2 cliques aqui. Vamos vir aqui em Operation e agora a gente cria uma nova operação. A gente vai chamar essa operação de calcular área. Padrão Java, pessoal. Começa o nome do método da operação com letra minúscula. Se o nome for composto, a próxima letra maiúscula. Perceba o padrão aqui, né? Ação, objeto. Calcular. O que? Área. A ação, o verbo está no infinitivo. Calcular, remover, desenhar, salvar, atualizar. Sempre no infinitivo, tá, pessoal? Então, beleza. Calcular a área. Esse método, ele vai retornar alguma informação quando você pedir para o objeto, calcula a área. Você está esperando alguma informação? Sim, né? Estamos esperando que ele nos dê o resultado do cálculo. E o resultado do cálculo da área, pessoal, dado que os nossos 2 outros atributos são do tipo ponto flutuante, são float, então cálculo com elementos tipo float só pode nos dar um ponto flutuante também. Então a gente vem aqui, float. Tudo bem? A gente não vai mexer nesses caras aqui agora, depois eu vou falar lá na frente com vocês sobre isso, e perceba que ele nos dá para as operações, para os métodos, por padrão, a visibilidade pública. Tá? E a gente vai falar lá na frente também. Beleza? Então, olha, nós temos essas informações por enquanto, né? Um método, pessoal, para quem já tem uma noçãozinha com programação, né, quem já foi meu aluno nas disciplinas de programação estruturada, um método ele é similar a uma função na programação estruturada. E a função tem parâmetros. Assim como as funções têm parâmetros, os métodos, as operações, né, os métodos aqui na programação orientada a objeto também podem ter parâmetros. Mas vamos pensar o seguinte. Olha, eu vou dar um OK aqui, né? E aí a gente vai voltar lá para o diagrama de classe. Vamos lá. Eu vou pedir para o meu objeto retângulo, qualquer objeto que eu criar a partir desse cara, que calcule a área do retângulo. Eu consigo calcular a área com as informações que o próprio retângulo tem? Consigo, né? A área de um retângulo é base vezes altura. Então perceba, eu já tenho a base e a altura aqui. Então eu não preciso de passar informação via argumento, não preciso de passar parâmetro, né, para o método calcular a área. Ele já possui as informações necessárias, né, natural do objeto, para que possa ser calculado. A gente vai ver isso na prática, tá, pessoal? Por enquanto está um pouco abstrato. Beleza, então vamos lá, vamos fazer isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar mais um outro cara aqui, que é o calcular perímetro que nós tínhamos combinado, né? Então, operations também, vamos criar uma nova operação, calcular perímetro, retorna naturalmente, né? Perímetro é a soma dos lados, se a gente vai ter lados tipo float, então soma de elementos tipo float só pode nos dar um float também. E a gente vem aqui, percebe novamente, padrão das operações de visibilidade pública. Também não preciso de argumento, já tenho lá a base e altura do próprio objeto. Ok. Certo, pessoal? Então, nosso diagrama de classe está criado. Então, vamos fazer uma leitura dele rapidinho? Tem aqui, né, como no nosso slide ali, a definição. Nós teremos as 3 linhas, né, linha 1, 2 e 3, uma coluna. Olha, uma coluna, linha 1,
linha 2 e linha 3. A primeira coluna retrata o nome da classe, né? Ou seja, que classifica os nossos objetos, conforme está aqui na definição do slide. Então, o nome da nossa classe é retângulo. Temos os atributos, ou seja, as características. Quais características desse retângulo? As características dele é base e altura. Por enquanto, tá, pessoal? Pense na abstração, né? De um retângulo pode ter muito mais que essas informações, tá? Mas vamos imaginar um retângulo 2D simples aqui num joguinho que a gente está fazendo. Bem simples. Então, base e altura do tipo float, cada um desses dados, né? Cada uma dessas informações. E a gente tem aqui a visibilidade dele, que é privada por padrão. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre visibilidade, tá? E aqui, na terceira linha, nós temos as operações. Então, nós criamos duas operações, calcular área e calcular perímetro. Ambas retornam valores do tipo ponto flutuante também. E a visibilidade delas é pública, certo? A gente vai chegar lá na frente depois, novamente, eu estou sendo taxativo, vamos explicar todos os tipos de visibilidade em Java e a gente vai destrinchar mais essa questão da visibilidade para vocês. Tudo bem, pessoal? Olha só, vamos pegar essa classe aqui agora, do jeito que está aqui, e vamos lá para o nosso editor de texto, vamos criar uma classe chamada retângulo. Agora, pessoal, agora. Então vamos lá. Vou abrir mais um mapa no meu terminal, vou usar o editor de texto Sublime, tá? Vocês podem usar o editor que vocês quiserem, esse editor eu gosto, ele é bem simples, né? Ele faz um highlight, você pode vir aqui, ó, clicar aqui embaixo, eu estou marcando aqui, pessoal, tem plain text, né? Um texto plano, e é como se fica um bloco de notas, ele não dá um highlight da linguagem. Aqui tem várias linguagens que a gente pode escolher, eu vou escolher o Java, e a gente vai trabalhar aqui. Pessoal, qual é o nome da nossa classe? O nome da nossa classe é retângulo. Então, eu vou vir aqui no Java e vou criar uma classe retângulo. Então, class retângulo. Ok? É o nome da nossa classe. Então, quando você... Professor, mas criar uma classe é só isso? É só isso. Class retângulo. Tudo bem? Só isso. O nome da classe é retângulo. Então, você diz para o compilador Java, né? o Java, que Java compile. Olha, é a classe retângulo. Class retângulo. Então, vem aqui, abre chaves, né? Começo de bloco da classe e fecha. Pronto. Aqui dentro, nós iremos discriminar os nossos atributos, ou seja, as nossas características e os nossos métodos, ou seja, as nossas ações, né? As nossas operações. Então, pessoal, vamos lá. Quais são os nossos atributos? Base e altura. De que tipo? Ambos do tipo float. E a visibilidade deles é privada. Então, no Java, nós começamos primeiro com a visibilidade, tá? Então, private, visibilidade privada. Segundo, nós colocamos o tipo do dado, né? Qual que é o tipo do dado? Float. Então, float. E por último, o nome, o identificador do atributo. Base. Ponto e vírgula. Vamos para o próximo. Private, novamente. Float também. Altura. Pronto, pessoal. Criamos aqui a nossa classe e definimos os dois atributos dessa classe, as duas características. Nosso retângulo tem base e altura. Ambos são do tipo float e eles são de visibilidade privada. Tudo bem? A gente vai, novamente, vou falar que a gente já vai falar sobre isso lá na frente. Vamos agora escrever aqui os nossos métodos. Nós temos aqui dois métodos, né? Calcular área e calcular perímetro. Ambos não possuem argumentos, né, na sua lista de parâmetros e eles retornam informações, ambos do tipo ponto flutuante. Beleza, pessoal? Então, como que nós traduzimos isso aqui para cá? Primeiro, a gente, assim como nos atributos, a gente começa com a visibilidade. Nos atributos era privado, private, aqui vai ser public, porque os métodos são, por padrão, públicos. Já vou dizer por que isso, tá? Depois, a gente vai definir o tipo de retorno do método, ok?
o tipo de retorno de todos os dois métodos que a gente criou para a classe retângulo é float, são pontos flutuantes. Então, public, float. Agora, o nome do método, calcular área, calcular área, e abre e fecha a lista de argumentos. A lista de argumentos está vazia, então, perfeito, está vazia, certo? Espaço, vamos colocar a implementação do método. Né? O método é uma ação. Se é uma ação, tem uma sequência de instruções computacionais. Perfeito? Diferente dos atributos que não são instruções, não são ações, são apenas informações que dizem respeito a cada indivíduo. Lembra de eu ter a minha altura, vocês têm a altura de vocês, eu tenho a cor dos meus olhos, cada um tem a sua, né? A idade, eu tenho uma idade, vocês têm de vocês, data de nascimento, então tudo isso é atributo. Atributo não realiza ação, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Calcular a área tem um conjunto de ações, a gente já vai escrever quais são elas. Tá? Agora vamos só colocar a estrutura, né? O esqueleto aqui do método calcular perímetro. Pessoal, é a mesma coisa, retorna um ponto flutuante, é um método público, não tem argumentos. Eu vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V para ficar mais simples aqui. Ok? E aqui, em vez de ser uma duplicação de calcular área, eu coloco calcular perímetro. Tudo bem, pessoal? Vamos aproveitar e vamos implementar esses métodos, certo? Como que calculamos a área de um retângulo? Matematicamente, o cálculo da área é a base vezes a altura. É simplesmente isso aqui, ó, base vezes altura, certo? Mas uma linha desse jeito, né, a compilação, vai gerar um erro, né, porque tem uma operação que não está sendo utilizada para nada. A gente não está retornando essa informação ou atribuindo esse resultado desse cálculo a nenhum outro endereço de memória, né? Nenhuma outra memória, nenhuma variável ou para nenhuma outra porção do nosso código dentro desse programa. Então, esse cara aqui, ó, calcular área, ele retorna um ponto flutuante, não retorna? Se a gente sabe que para calcular a área é a multiplicação de base vezes altura, e esse método retorna um ponto flutuante, nós podemos simplesmente fazer isso. Return base vezes altura. Pronto. Está aqui a implementação, apenas uma linha do nosso método calcular área. Nosso método que retorna um ponto flutuante, está retornando? Está sim. O que ele está retornando? O cálculo da área. Como é que calculo uma área de um retângulo? Eu tenho base e altura, não tenho? Então, base vezes altura. Pronto, certinho. Aqui, no caso do perímetro, né, é 2 vezes base e 2 vezes altura. Então, a gente vai retornar 2 vezes base mais 2 vezes altura. Tudo bem, pessoal? A programação, assim como na matemática, né, ela segue a ordem de precedência. Então, a precedência da multiplicação é maior do que da soma. Então, primeiro vai multiplicar 2 vezes a base e 2 vezes a altura e depois somar o resultado. Então, está tudo certinho. Tudo bem, pessoal? Vou salvar aqui. Vou chamar esse cara, a gente tem que salvar, pessoal, nós devemos salvar, vou criar aqui dentro da pasta desktop, aqui dentro do desktop eu vou criar uma pasta PO aula 3. Dentro dessa pastinha eu vou criar a minha classe retângulo. Note, pessoal, que o nome da classe possui o mesmo nome do arquivo, retângulo.java, o R maiúsculo também, para que a gente não tenha problema, tá, pessoal? Eu posso usar outro nome? Pode, mas você vai ter um pouco de dificuldade. Então vamos usar vamos fazer do jeito padrão, correto, nome da classe aqui, retângulo, nome do arquivo, retângulo também, da mesma forma que escreve, .java, tá? Extensão de arquivos de código-fonte em Java, como a gente viu na primeira aula, a extensão Java, então o nome do arquivo .java. Ok? Pronto, pessoal. Criado aqui a nossa classe.
Vamos compilar a nossa classe. Vamos lá. Eu vou navegar aqui, ó, CD, área de trabalho, desktop, né, no meu caso aqui, certo? Vou dar um ls, vou listar, eu tenho lá a minha pastinha PO aula 3. Vou entrar aqui, vou listar de novo retângulo.java. Lembrando da primeira aula, qual é o aplicativo da JVM, né, o software da JVM que realiza a compilação nos arquivos Java. Javac, Java Compiler, compilador Java. Então eu venho aqui, Javac, lembrando que eu já tenho instalado na minha máquina, Javac retângulo.java. Pronto. Nesse momento nós submetemos ao compilador Java o nosso arquivo. Então ele fez o processo de compilação, ele leu e verificou quais são os possíveis erros sintáticos do nosso código, né? Mas não teve nenhum. Então, se a gente listar aqui de novo, a primeira vez que a gente listou, só tinha aqui o retângulo.java. Listamos de novo, a gente tem agora o retângulo.java e o bytecode, pessoal. Lembra do bytecode, o código intermediário que será interpretado pela JVM? É esse cara aqui, ó, retângulo.class. Esse cara é o bytecode, é o código intermediário, é o código pós-compilação do nosso código-fonte. Então eu vou executar pelo Java, né? Então eu venho aqui Java retângulo. Note que nesse caso aqui eu não uso, pessoal, o .class, é só retângulo. Tudo bem? E eu vou lá tentar executar esse cara. Vamos ver o que vai acontecer. Erro. Main method not found in class retângulo, ou seja, método principal não foi encontrado na classe retângulo. Por favor, defina o método principal como public static void main, vetor de strings e o nome da variável args, de arguments, né, do inglês. Então, pessoal, assim como a gente tem nas linguagens C, C++, que nós já trabalhamos, C#, em diversas linguagens de programação, nós precisamos de ter o ponto de partida. O compilador ele precisa conhecer aonde nosso código começa. Por isso que a gente tem que ter o método main aqui também no Java. Assim como no C, no C++, no C#, temos que ter o método principal. Tudo bem, pessoal? Public static void main string args. Então vamos aqui, vamos lá. Public static void main. Vou abrir a lista de argumentos. Eu tenho um argumento aqui que é um vetor de strings chamado args. Né? Esse é só o nome de variável convencional. Posso mudar também. Vou escrever argumentos aqui, ó, não tem problema. Tá? Como é um método, eu abro e fecho. Esse static eu vou falar mais à frente para vocês. Tá? Esse método main no Java é um método público, ele é estático, ele não retorna nada, retorna void, ou seja, nada. O nome dele é main, de principal, assim como a gente tem em outras linguagens. E a gente tem esse vetor de argumentos, então um vetor do tipo string que chega para ele. A gente vai ver isso aqui depois também, tá, pessoal? Então vamos lá. Vou salvar isso aqui e já vou compilar de novo. Vou dar um ls aqui, vou remover o meu class anterior. Né? De novo, agora só tem um retângulo.java. E aqui vou compilar o nosso retângulo de novo. Compilou também numa boa, sem problemas. Agora eu vou tentar executar. Vamos ver se a gente vai ter algum problema com ele agora. Bom, na execução não tivemos problema. Executou normalmente. Mas não aconteceu nada. Por quê, pessoal? Porque no nosso programa principal a gente não tem nada. Certo? A gente não implementou nada. Então vamos criar aqui dentro um objeto da classe retângulo. Tudo bem, pessoal? Então eu vou criar aqui, ó, dentro desse método aqui, um objeto da classe retângulo. Então eu venho aqui, como que eu crio um objeto da classe retângulo, pessoal? Como que eu crio um objeto, agora sim, na programação orientada a objetos? Como que eu crio um retângulo a partir da classe que eu tenho? Primeiro, assim como a gente tem desde o C, como que você cria uma variável, o tipo, espaço, o identificador? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Qual que é o tipo desse objeto? Retângulo. Nós não criamos a classe? Criamos uma nova definição de tipo de dado, a classe retângulo. Qual que é o identificador dele? Vou chamar de retângulo 1, só para ficar bem simples, né?
retângulo, retângulo 1. Beleza. Isso aqui, se eu der um ponto e vírgula, eu tenho apenas a variável, não é um objeto instanciado, não é criado. Como que eu crio a instância de um objeto? Então, eu vou vir aqui e vou falar que esse retângulo aqui vai receber um novo retângulo. Ok, pessoal? E eu posso criar dois, né? Olha, vou chamar um de retângulo 1 e outro de retângulo 2. Tudo bem? Então vamos lá, salvei, vou remover aquele anterior, vou compilar aqui e vou novamente executar. Percebo que nada aconteceu novamente, né? Por quê? Porque novamente a gente só cria os objetos. A gente está criando, né, a instância de dois objetos, mas a gente não faz nada. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer, ó, vamos pegar, mandar uma mensagem, um print, né? Apresentar em tela. No Java a gente usa a classe system, o pacote system.out.println, e a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos chamar o método retângulo 1, o objeto retângulo 1, ponto, o seu método, que é o calcular área. E a gente pode vir aqui, pessoal, e fazer o seguinte, ó. A área do retângulo 1 é... E aí a gente concatena a informação. Esse maisinho aqui é de concatenação. Como a gente está com uma string desse lado, ele calcula esse cara aqui, retorna o tipo do dado ponto flutuante, mas como a gente está somando, concatenando, tá, pessoal? Esse maisinho aqui é um somar, mas é concatenar com uma string, uma cadeia de caracteres, automaticamente essa informação vai ser convertido para string também, e vai virar um texto só, tá? Então vamos lá, vamos rodar esse cara aqui agora, vamos compilar ele e vamos rodar. Olha, a área do retângulo 1 é 0. Por que 0? Porque esses caras estão sem informação. E no Java, pessoal, quando você declara um atributo e você não inicializa esse atributo, o default, o valor dos campos do tipo numérico, float, double, int, é 0. Então, quando a gente pediu para calcular a área aqui, o que houve? Houve o cálculo de 2 vezes 0 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 0, 0. Certo? É isso. Pessoal, a gente viu um exemplo simples, né, de como cria uma classe, certo? Define os atributos dessa classe, define as operações, os métodos, e a gente criou o método main. Tudo bem? Então, pessoal, morreu essa aula aqui hoje, tá? A gente criou aqui esse diagrama. No fundo, a gente tinha que colocar aqui o método main. Tudo bem, mas eu não vou fazer isso, tá, pessoal? Porque essa prática aqui não ficou legal. Interessante a gente segregar as informações de retângulo na classe retângulo, e do programa principal a gente cria uma nova classe chamada principal. Ok? Então vamos começar já um próximo assunto agora. Vamos criar uma nova classe. Vou dar um Ctrl N aqui no meu editor de texto, né, que é o Sublime, e vou criar aqui, já vou salvar, ó, Ctrl S, aqui onde tem o retângulo.java, eu vou criar principal.java, que é a nossa classe principal. Tudo bem? Então, se o nome é principal, pessoal, class principal. Pronto, né? E aqui vai ter o conteúdo da classe, na abertura e fechamento de bloco. Eu vou simplesmente pegar esse método main aqui, recortar ele e vou trazer ele para cá. Pronto. Vou salvar os dois. Vou vir aqui no meu console. Vou dar um ls, ó. Vou remover todos os class. Tudo bem? Vou limpar a tela aqui. Ó, temos aqui o principal.java e o retângulo.java. Então eu vou compilar o principal.java. Eu não preciso, pessoal, de compilar também o retângulo. Se quiser pode, não tem problema, mas não preciso. Por quê?
Porque quando o compilador vai fazer a leitura da classe principal e ele percebe o uso da classe retângulo, automaticamente ele faz a compilação do retângulo também. Você vai perceber que eu só vou pedir para compilar o principal e ele vai gerar o ponto class dos dois. Então vamos lá, ó. Compilou aqui sem problemas, ls, perceba que a gente tem o ponto class do principal e o ponto class também do retângulo, ok? E vamos lá agora executar Java principal. Então a gente tem o mesmo efeito, né? Então olha só, pessoal, a gente está criando aqui retângulos, certo? Só que a gente não está informando o valor deles lá na classe retângulo. Qual que é o valor de base e altura? Né? Para a gente ter o cálculo da área, o cálculo do perímetro, a gente precisa ter um valor de base e altura. A gente pode fazer um negócio horroroso aqui, né? Que é fixar um valor aqui, ó. Base recebe 5.0f de float e altura recebe 3.0f. Ok? E se a gente vier aqui agora, pessoal, e compilar o nosso código e rodar ele, a gente vai ter agora que a área do nosso retângulo é 15. Mas isso não ficou legal. Por que não ficou legal? Porque todo mundo vai ter o mesmo valor de base e altura. Perceba, olha só. Se a gente vier aqui e também pedir para que o nosso programa principal ele imprima agora a área de retângulo 2, né? Perceba, né? Retângulo 1, ponto, né? O identificador de acesso, o símbolo de acesso é ponto, ponto, com o nome do objeto e ponto, eu posso acessar os meus membros da classe, né? Os membros públicos, porque eu estou em outra classe, eu vou explicar isso mais na frente. Então, calcular área de retângulo 1 e retângulo 2. Se a gente vier aqui, pessoal, e executar isso, você vai ver que o valor final deles é exatamente o mesmo. Então não está sendo legal, todo mundo está tendo a mesma cópia de valor. Interessante é que cada um tem o seu valor. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, pessoal, um construtor da classe. O que é isso? Construtor da classe. É um método que é responsável por construir os objetos da classe. É exatamente esse cara aqui, pessoal. Ó. Esse cara aqui é um construtor da classe, que eu coloquei na aula anterior, né? E agora a gente vai falar sobre ele. Ele é um construtor. Professor, você não colocou o construtor aqui dentro, né? A classe retângulo só tem 2 atributos e 2 métodos. E esses métodos não são métodos construtores. Não são. Por quê, pessoal? Porque esses métodos, eles são criados pela JVM, ou seja, os métodos construtores sem argumentos, nós chamamos de construtor default, construtor padrão. Os construtores default de qualquer classe, aqui no meu caso é classe retângulo, podia ser classe pessoa, classe triângulo, classe, enfim, né, classe cidade. Construtores de classe, classes, quando não tem construtores implementados, a JVM cria o construtor default. Esse cara aqui, pessoal, é a mesma coisa que esse cara aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Construtor, 95% dos construtores, mais do que isso, com toda segurança eu digo isso a vocês, possui a visibilidade pública, mas pode acontecer de você possuir construtores privados, construtores protegidos com outras visibilidades, mas construtor padrão público, public, diferente dos métodos que retornam tipo de dado, construtores não retornam tipo, não possui a definição, a escrita, a informação na assinatura de um construtor, o tipo, não existe. É só a visibilidade e o nome do construtor. Lembrando que o construtor recebe o nome da classe, tá, pessoal? Perceba, ó, o nome da classe é aqui e o construtor é o mesmo nome da classe. Então eu vou representar aqui esse construtor que foi criado pela JVM automaticamente. Como é um construtor default, ou seja, sem parâmetro, né, construtor padrão, a gente só abre e fecha e pronto.
Pessoal, é isso que a JVM injetou no nosso Class quando a gente compilou. Ele viu que não tinha, a máquina, o Javac viu que não tinha consultor, ele foi lá e colocou para a gente esse cara aqui. Agora a gente vai ignorar essa feature, né, essa característica da Javac, e nós criamos o nosso consultor default. Perfeito? Então a gente vem aqui, olha só, o nosso consultor está aqui, vamos remover aqui os .class, né, gosto de fazer isso para não ter cache, clear, ls, ó. Só tem os javas ali, os arquivos javas, vamos compilar, vamos executar e vai ser a mesma coisa, né? Mesma coisa. Por quê? Professor, você fez isso, colocou os consultores, mas está a mesma coisa. Estamos mostrando a vocês. Isso aqui é uma péssima prática, vamos tirar e vamos fazer a mesma coisa aqui. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou até copiar aqui, né? Porque se você vai fazer um negócio ou você vai criar informações estáticas, né, informações padrões, desculpe, né, não estáticas, informações padrões para todo retângulo, no consultor default, você coloca ele aqui. Tudo bem, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, todo retângulo que for construído pelo método construtor padrão ou construtor default ou construtor sem argumentos, ele sempre vai ter a base como 5 e a altura como 3. Tudo bem, pessoal? Você fala, professor, como é que eu não posso, no momento que eu estiver construindo o meu retângulo, eu não posso dizer qual que é a base e a altura, para ele ter uma altura e base diferente? Pode, perfeitamente. Para isso, a gente vai ter que criar um outro construtor, que não é mais o construtor padrão, né? É um construtor parametrizado. Vamos lá. Olha, eu já tenho um construtor padrão, não posso ter duplicação. Vou criar um construtor parametrizado. Qual? Construtor no qual eu posso informar qual é a minha base. Então, eu tenho um argumento que é a base, vírgula, um outro argumento que é a altura. Perceba, né? Agora ficou interessante. Ó. Eu posso mandar para o meu retângulo, no momento da construção, para o método construtor do retângulo, qual que é o valor de base e o valor de altura. Certo? Então, eu posso vir aqui e vou criar um retângulo 3, retângulo 3, recebe um novo, aqui eu estou criando uma instância, um new retângulo, aqui é o método construtor, mas agora eu não vou usar o default, eu vou usar o que recebe 2 parâmetros, do tipo ponto flutuante, base e altura. Vou vir aqui e vou dizer que eu quero esse retângulo 3 com 12.7 F de base e 7.5 F de altura. Perfeito? Agora eu posso criar informações diferentes. 4.9 de altura e 2.2 de base. É claro que agora eu tenho que ter um outro nome, né? Retângulo 4. Tudo bem, pessoal? Vamos imprimir aqui agora. Vou até copiar isso aqui para ficar fácil, né? Ó, a altura, a área do retângulo 1, 2, 3 e 4. E aqui a gente vem, objeto é 3 e 4 também. Perfeito, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui que a gente fez. Vamos ver como é que ele se comporta. Compilamos aqui o nosso objeto, o nosso código-fonte. Normalmente não houve problemas. Executamos. Olha só o que ele trouxe para a gente. A área do retângulo 3 é 0 e a área do retângulo 4 é 0. Novamente, mas professor, não passamos aqui, no momento do método construtor, nós não passamos a informação. Olha, a informação distinta de cada um desses caras. Perfeito, perfeito. Meus colegas, a gente passou para cá. Mas e o que foi feito aqui? Ó? Aqui dentro desse cara, dentro do construtor, o que a gente fez? Nada. O que tem dentro do construtor default, pessoal? Ó, a gente, pelo menos no default, a gente fala que toda base, todo mundo que for construído pelo default vai ter base 5, altura 3. Mas no retângulo, no construtor de retângulo parametrizado, a gente não está fazendo nada. O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que atribuir essas informações de base e altura que estão vindo
para as características, para os atributos da classe retângulo. Então, a gente vai vir aqui na implementação e a gente vai falar que essa base vai receber esse valor de base, certo? Então, a gente coloca base, recebe base. E depois, altura, recebe altura. Certo, pessoal? Não, certo não. Está errado isso aqui. Por quê? Porque se você disser que essa base vai receber essa base, você está dizendo que, olha, quando eu clico aqui, ó, essa base é essa base, e essa base também é essa base. Você vai ter uma atribuição redundante aqui, né? Ou seja, e não haverá nenhum ganho de informação aqui. Essa base aqui e essa altura aqui dos atributos não são esses dois caras. Esses dois são essas duas informações que estão sendo passadas via parâmetro. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque isso aqui é uma declaração de variável local, no método. Aqui é global, na classe. Então, essa informação tem um peso maior do que essa. Então, se a gente usar só o identificador, que tem o mesmo nome, para ficar muito semântico, isso é uma boa prática de programação, tá, pessoal? O mesmo nome a gente tem que utilizar quando você quiser se referir ao atributo dessa classe retângulo, você vai usar o operador this, ponto. Por quê, pessoal? Porque this está dizendo essa classe. Então, quando eu coloco this.base, eu digo que a base que eu estou me referindo é dessa classe. Olha, é o atributo da classe retângulo, ok? Então, this.base, ou seja, a base dessa classe vai receber a base que está vindo como parâmetro. A this.altura, a altura dessa classe vai receber a altura que está vindo como parâmetro. Ok, pessoal? Então, só essa implementação já vai fazer uma diferença grande no nosso código. Vamos lá? Olha só. Vamos compilar aqui e executar novamente. Olha, agora teve uma boa diferença. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, essa é a base do retângulo 3 e essa é, desculpa, pessoal, essa é a área do retângulo 3 e essa é a área do retângulo 4. Percebe que esses dois aqui, retângulo 1 e 2, ficaram com a mesma área, porque nós estamos construindo o retângulo 1 e 2 com o construtor default. O construtor default, ele define que todos os retângulos construídos por esse construtor vão ter base e altura 3. Mas os objetos retângulo 3 e 4 foram construídos pelo construtor parametrizado. Olha, o que ele tem como parâmetro? Tem dois valores, ele aceita dois valores, de ponto flutuante. Eu tenho esse construtor? Tenho, ó. Ponto flutuante base, vírgula, ponto flutuante altura. Então, ele está recebendo essas informações aqui. Certo, pessoal? Então, nós temos 4 objetos, né, criados em memória, são elementos criados que têm um ciclo de vida, cada um com as suas informações, cada um com seus estados. O objeto possui essas informações elas contemplam, elas caracterizam o estado do objeto. Tudo bem, pessoal? Pessoal, é isso, né? A gente pode usar também outro método aqui, que é um método público também, que é o calcular perímetro, né? Então, eu vou chamar aqui só para vocês verem, né? Que a gente não criou lá à toa. Então, o perímetro, vou colocar aqui, né? O perímetro do retângulo 4 é, só para a gente ilustrar, né? Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Então, o perímetro do retângulo 4 é 14.2201 e deu uma conversão para string, ele colocou esses valores todos aqui no final. A gente pode truncar isso, deixar esses dois caras aqui com o velho printf, né? A gente pode vir aqui, ó, printf, certo? E a gente faz ao invés de concatenar, vírgula, né? E aqui a gente coloca %.2f. Tudo bem, pessoal? E aqui eu vou colocar o meu /n de
quebrar a linha, né, de new line. Então vamos lá. Mesmo esquema aqui, então a gente tem a 14,20. Colocou para a gente vírgula dessa vez porque ele está colocando de fato um ponto flutuante e não uma string. Tudo bem, pessoal? Então é isso, né? Por hoje a gente fica por aqui, já temos muito conteúdo. A aula que vem a gente continua com programação orientada a objetos em Java, né? E a gente... Ah, pessoal, desculpa, só lembrando, né? A gente criou aqui 2 construtores, certo? Não podemos esquecer, vamos aqui no nosso diagrama de classe, vamos criar esses construtores aqui, ó, operações, new operation, a gente vem aqui, construtor retângulo, certo? Nome dele, nome do nosso construtor. E a gente, qual o tipo dele, pessoal? Não tem tipo, certo? É um construtor não tem retorno, né? Então, perfeito. Está aqui definido. Eu gosto de colocar esse cara aqui para cima. Deixa eu ver se a gente coloca ele aqui. Os construtores, vamos criar o outro construtor agora, o parametrizado. Retângulo também. Não retorna tipo. Jamais, tá, pessoal? Não esqueçam. É uma informação importante. Eu vou ser chato com isso com vocês. Daqui a pouco eu vou ser chato. Vamos colocar os parâmetros aqui, pessoal. Então, temos 2. Esse é o parametrizado. Os 2 são do tipo ponto flutuante. Base. Sem valor inicial. Ok. Altura. Do tipo float também. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos aplicar esse cara aqui, vamos colocar ele lá em cima. Apply, ok. Beleza. Olha como é que a gente ficou aqui, ó. Como que você bate o olho no diagrama de classe e você vê se você difere os métodos, que são operações, as ações, e os construtores de objetos? O construtor não tem esse, no final da assinatura, não tem 2 pontos, tipo de retorno. Percebe que o método calcular área retorna um ponto flutuante, calcular perímetro também retorna ponto flutuante. Retângulo, não, os construtores não retornam tipo algum de dado. E tem, obviamente, o mesmo nome da classe. Tudo bem, pessoal? Então, está aqui a nossa classe retângulo, está aqui a nossa classe retângulo implementada em Java, mas a gente vai ter mais conversa daqui para frente sobre isso. Beleza, pessoal? A gente vai falar depois sobre encapsulamento, sobre os métodos getters e setters. A gente vai falar também sobre outros tipos de operadores, além do this. A gente vai ver a gente vai ver a chamada de construtores entre construtores pelo operador this. Tudo bem? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até lá.